Olá, seja bem-vindo ao Scanner da Bolsa. Meu nome é Eduardo e nesse vídeo eu vou mostrar a plataforma Scanner Pro. Vou navegar pelos itens do menu e mostrar todos os recursos da nossa plataforma. Se você está procurando por uma explicação específica de um dos recursos, separei o vídeo em capítulos, assim você pode ir direto ao que você está buscando. Mas se você ainda não conhece a plataforma, convido a assistir desde o início, até porque os principais recursos e diferenciais serão mostrados primeiro. E sem mais delongas, vamos começar a explorar o Scanner Pro, começando pelo menu Recomendações. As nossas recomendações são um dos nossos principais recursos. Como eu sou analista CNPI, eu posso emitir recomendações de investimento totalmente em conformidade com a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. E com isso nós temos a carteira Dividendos e a carteira Valor. A carteira Dividendos, composta por empresas consolidadas que possuem histórico consistente de distribuição de lucro aos seus acionistas. Foco principal dessa seleção é proporcionar uma renda passiva regular através de dividendos, ou seja, então aquela formação de carteira previdenciária. E a estratégia busca identificar companhias com balanços sólidos, baixa volatilidade e setores estáveis, visando retornos previsíveis e sustentáveis ao longo do tempo. Para todas as análises, nós definimos um preço teto, que é o valor máximo que você deve pagar pela ação. Esse preço é revisado a cada novo trimestre. Nós avaliamos novamente o seu balanço, assim como o comportamento do preço da ação e nós fazemos ajustes nesse preço. Com isso, fazemos uma comparação direta com o preço atual da ação, assim tendo uma margem de segurança, que é a diferença entre o preço da ação e o preço recomendado. Nessa tabela sempre vamos ordenar as empresas por maior margem de segurança, então elas são as empresas que estão oferecendo mais desconto perante ao nosso preço teto estipulado. Além disso, para cada empresa, elaboramos um relatório, uma análise completa da tese do investimento que você pode baixar e se informar antes de tomar sua decisão de investir. E a carteira Valor já tem um outro foco, que é mais a valorização da ação. Nós trabalhamos também com bastante empresas small cap e ela visa investir em ações de empresas subavaliadas em relação ao seu valor intrínseco. Ou seja, são empresas que, segundo a nossa análise, o mercado não está enxergando o verdadeiro valor dela. Elas estão sendo negociadas a um valor muito abaixo do seu justo. E essa subavaliação pode ser causada por fatores cíclicos, econômicos ou problemas específicos da empresa. E o objetivo é aproveitar essas oportunidades para obter um retorno expressivo quando o verdadeiro valor das ações for reconhecido pelo mercado. Aqui nós temos a mesma lógica. Definimos um preço teto para cada empresa e margem de segurança e também acompanham um relatório completo falando da empresa e o nosso racional por detrás dessa recomendação. Depois nós temos o Market Breadth, que é uma ferramenta que se alinha com a nossa filosofia de investimento. Nós levamos muito a sério a questão da psicologia do mercado, o seu humor e o comportamento de manada. Eu gosto muito de mostrar essa figura que identifica bem todos os comportamentos de mercado. Quando o mercado começa a ir bem, nós temos as pessoas ficando cada vez mais otimistas e gera excitação e gera ganância. Os preços das ações e de outros ativos do mercado começam a subir muito e as pessoas acham que esse movimento é infinito e começam a pagar cada vez mais caro. E é justamente a hora de maior perigo para a gente tomar muito cuidado nessas horas. Eventualmente o mercado vira para baixo, começam as quedas e aí começam sentimentos negativos, né? Como ansiedade, medo e raiva, até que uma hora chega numa profunda depressão e é essa hora onde muitas pessoas saem da bolsa, elas desistem, mas é justamente a melhor hora para você se aproveitar, né? Então nós somos muito contrarian investing, nós acreditamos muito que quando o mercado como um todo está num consenso, seja um consenso otimista ou seja um consenso pessimista, é a hora que o jogo vai virar e para isso nós temos ferramentas que nos ajudam a medir esse sentimento do mercado e uma delas é o Market Breadth. E o que ele faz é nada mais nada menos do que calcular a quantidade de empresas que estão negociando acima das suas médias móveis de 20, 50 e 200 períodos. Isso indica se a empresa está em tendência de alta no curto, no médio e no longo prazo. E quando nós temos um consenso, seja otimista ou pessimista, isso nos traz informações muito preciosas.
como por exemplo nesse momento, em julho de 2022, nós tivemos menos de 20% das empresas negociando acima da sua média de 50, ou seja, praticamente todas elas estavam em tendência de baixa e foi a hora que o mercado virou, né? Então o nosso Ibov fez um fundo e mesmo o Ibov tendo alta influência de Vale, Petrobras e dos bancões, mesmo assim a maioria das empresas caminha junto, né? Quando o Ibov sobe, elas sobem e vice-versa. E foi um momento de virada do mercado, logo depois as ações subiram bastante. E como podemos perceber, quando essa linha do Market Breadth, principalmente a de 50, que é a mais confiável, entra dentro dessa zona verde, nós colocamos verde embaixo porque justamente queda é oportunidade. Então é a hora de aportar com mais convicção e vejam que acontece isso várias vezes, com bastante frequência. A última vez foi no final de 2024, na virada do ano, e 2025 já entrou com um rally muito forte. E o Market Breadth também nos avisa nos momentos para tomar cuidado, que é quando invade essa região vermelha, que é quando a maior parte das empresas está em tendência de alta, especificamente falando quando sobem acima de 80. Então é um consenso, todas as empresas se alinham e quando isso acontece é geralmente o final do movimento. Nós tivemos nessa região, foi um topo, ela parou de subir nesse movimento forte, depois nós tivemos aqui também, foi uma região que foi o final do rally, né? Depois disso ela começou a andar de lado, mais um topo, aqui era o topo histórico na época, topo histórico, e assim por diante. Agora mais uma vez chegando próximo de 80, então uma região para tomar cuidado. E esse indicador possui 3 linhas, essa de 50 é uma linha de médio prazo, nós temos uma linha de 20, que é um medidor um pouco mais nervoso, as linhas oscilam com muito mais rapidez, mas ela nos permite fazer compras, aportes mais táticos. E por fim nós temos a de 200, é uma linha que já oscila bem menos, e essa, quando entra na região de oportunidade, é realmente um excelente momento para você aportar com força total. A última vez que isso aconteceu foi no final de 2024, na virada do ano, e antes disso ela havia tocado somente em março de 2023, então ela ficou praticamente 2 anos sem tocar a área de oportunidade. Essas são as grandes compras, né? Antes disso também tivemos em julho de 2022, então nessa hora é a hora que o Barsi vai às compras. Se a gente transporta isso para o mercado dos Estados Unidos, é a hora que o Warren Buffett faz a grande compra, são a hora que os grandes investidores desovam seu caixa e raspam a bolsa, compram de balde. E a gente pode ir junto com esses movimentos com uma ferramenta como o Market Breadth, que ela é super simples de interpretar. Quando se colocam as 3 linhas no gráfico, pode parecer confuso e poluído, mas o que nós temos que prestar atenção é só nessa faixa vermelha e na faixa verde, né? Quando as linhas estão dentro dessas regiões ou chegando próximo. Ela pode ser utilizada em conjunto também, eu gosto de utilizar a 50 com a 20, para olhar o curto para médio prazo, ou olhando a 50 junto com a 200 para pegar mais para médio e longo prazo, pois às vezes a linha vermelha, por exemplo, não chega dentro da área verde, mas a amarela conseguiu. Então, resumindo, o Market Breadth nos dá uma boa noção de como que está o humor do mercado, se ele está com apetite para comprar ou apetite para vender, mas isso ele pega essa imagem de uma forma geral, né? Agora, o próximo passo é nós direcionarmos o nosso aporte e escolher as empresas específicas. E para isso entra outra ferramenta, essa é exclusiva do scanner da Bolsa, que é o Descontex. Nesse mesmo gráfico do Market Breadth, nós colocamos a quantidade de ativos que dão oportunidade e percebam que quando o Market Breadth dá oportunidade, é quando o Ibov faz um fundo e a quantidade de ativos pelo Descontex aumenta, pois ele entende que existem várias empresas que estão dando essa oportunidade sempre nesse momento de fundo. Aqui também foi um grande momento, né? E quando a bolsa está cara e ela sobe, ela fica esticada, nós temos que tomar mais cuidado porque ela invade a área vermelha do Market Breadth e a quantidade de empresas praticamente zera. Tem dias que inclusive fica zerado, que são regiões próximas de fazer topo.
Agora nós estamos na mesma configuração, o número de empresas derreteu de 60, 70, caiu para praticamente zero, pois a bolsa voltou a subir e o Market Breadth indicando perigo para tomar cuidado nesse momento. E o Discontex vem detalhado no próximo item do menu. Ele é um complemento do Market Breadth e traz todas as empresas que estão nesse momento oferecendo oportunidade. Então ele tem uma associação direta com o Market Breadth. Quando o Market Breadth está sinalizando oportunidade, que é quando os mercados estão caindo, o número de ações nessa tabela cresce bastante, e quando a bolsa fica eufórica e dá um forte rally, esse número diminui bastante, podendo inclusive às vezes estar zerada a lista, pois nós entendemos que não é o momento para fazer nenhum aporte, a bolsa está muito eufórica, nós devemos esperar resfriar um pouco, e logo que isso acontece, nomes de empresas voltam a aparecer nessa lista. Então, o Discontex é um aportador inteligente que identifica ações com grande potencial, combinando o preço atrativo e pressão vendedora exagerada do mercado. Ele entra naquela filosofia do Warren Buffett, ele tem aquela famosa frase: compre os fundos, compre as quedas, compre quando está caindo, mas não é para sair comprando qualquer porcaria. Então, por isso, nós fazemos uma análise tanto técnica dessa pressão de venda que o ativo está sofrendo, como também uma análise fundamentalista, tentando pegar as empresas que elas possuem um mínimo de qualidade. Então, você não vai ver nessa lista empresas ruins, empresas que estão dando prejuízo, que estão com recuperação judicial. São empresas que elas estão com um valuation descontado ou pelo menos justo. E isso ajuda bastante na hora de aportar, principalmente você que já tem uma carteira e já tem convicção em vários ativos. Ela ajuda a sinalizar quais são esses ativos que você possui que estão com a melhor oportunidade no momento para você direcionar os seus aportes. Então a tabela traz os ativos com várias informações financeiras para você já fazer uma comparação direta aqui e fazer uma análise. Além disso, nós temos um histórico por ativo, onde nós mostramos todas as vezes onde foi sinalizado a entrada, como nesse caso no Banco ABC. Podem perceber que são em momentos de queda, muitas vezes chega próximo de regiões de fundo, que são os melhores momentos para você aportar, sempre pensando em trazer o seu preço médio cada vez mais para baixo, e por consequência também aumentando o seu dividendo. E pagando mais barato, você vai também conseguir comprar uma quantidade maior de ações com aquele mesmo dinheiro do seu aporte. E todos esses benefícios, quando somados naquela bola de neve ao longo do tempo, só vai trazer retornos cada vez maiores para você. Agora, olhando a Porto Seguro, empresa que está em plena tendência de alta. Nessas horas a gente tem que tomar muito cuidado para fazer aportes, para quem está acumulando ações. E o Discontex vem para ajudar você a encontrar um caminho nessa tendência de alta. Vejam como consegue acertar com bastante precisão essas regiões de fundo, onde a empresa está fazendo topos e fundos ascendentes. Identifica esses momentos para você fazer aportes mais inteligentes. É melhor você aportar nessas regiões do que aportar depois que o papel subiu, né? Isso aqui vai melhorar muito o seu preço médio e a quantidade de ações que você vai conseguir adquirir. E mesmo quando a empresa não está numa tendência de alta, como nesse caso a Taesa, ele também ajuda a identificar esses momentos. Mesmo o papel andando de lado, sem uma tendência definida, ele consegue apontar bem esses momentos mais de queda, onde você está conseguindo comprar a um preço melhor do que aqui em cima nesses topos, né? Então, Discontex ajudando bastante para fazer aportes mais inteligentes nesses momentos onde o mercado está dando uma amassada, está pressionando, né, colocando um estresse de venda no papel. Além de mostrar graficamente todas as entradas, nós também detalhamos elas logo aqui abaixo. Então, para a Taesa, histórico detalhado por entrada, temos a data de cada uma das entradas, a cotação na época, depois nós fazemos um ajuste, né, por causa dos dividendos. E em relação ao preço atual, nós temos o retorno de cada entrada. E mais abaixo, o ranking de performance total. Então aqui nessa tabela, todas as empresas que já deram entrada com o detalhamento do retorno de todas as entradas que foram identificadas pelo Discontex.
Agora a seção Rankings. Nessa seção listamos rankings das melhores empresas sobre diversas óticas, começando com o Earnings Yield, que é o rendimento dos lucros. Esse indicador ele é o inverso do PL, né? Ele é o lucro sobre o preço. Aqui trazemos uma breve explicação. E a tabela com as empresas ranqueadas por esse indicador no momento. Os rankings são bem dinâmicos, eles alteram diariamente conforme o preço das ações sobem e descem e também conforme novos resultados são divulgados. Mais abaixo, o ranking da Magic Fórmula do Joe Greenblatt. Essa aqui também ela é bem conhecida para quem é investidor de valor. Também ela mescla rentabilidade e preço do mercado. Então ele também é uma maneira de classificar empresas boas e baratas sobre uma outra ótica. Também lista, você pode baixar em Excel. Lista dinâmica, ela tende a alterar conforme as ações sobem e descem. Depois nós temos a do ranking do valor intrínseco da fórmula do Benjamin Graham. Também outra muito famosa, que é o tal do preço justo de uma ação. Também na mesma lógica, trazemos as informações e a lista completa que você pode baixar. E por fim, o ranking de dividendos, onde nós fazemos uma análise aprofundada dos dividendos das empresas na ótica de quantidade e qualidade, dando uma pontuação de consistência, que são essa última célula, trazendo essas três cores que são ótima consistência, a empresa apresenta rendimentos mais estáveis e previsíveis, então seriam aquelas empresas para você ter uma carteira mais previdenciária. Depois uma consistência moderada, que ela tem alguma flutuação, mas não é extrema, e a baixa consistência, que são as empresas mais cíclicas, aquelas empresas que às vezes passam por ótimos anos, onde entregam excelentes dividendos, mas depois passam por alguns períodos que não entregam muito, podem até dar prejuízo às vezes. Então essas, para investir pensando em dividendo, não são as mais recomendadas. E essa lista ajuda muito também você que já tem uma carteira formada com várias empresas. Ele ajuda você a direcionar os seus aportes para aquelas que estão no momento projetando um maior dividend yield possível. E essa tabela também oscila bastante conforme o preço das ações sobem e descem e conforme novos dividendos são divulgados. Por exemplo, na CEMIG, ela é a melhor empresa nesse momento para você aportar segundo a nossa metodologia. Ela tem um dividendo de 10% nos últimos 12 meses, quase 11% numa média dos últimos 3 anos e 9,5% nos últimos 5 anos. Isso dá uma quantidade alta de yield e ao mesmo tempo uma uniformidade, por isso que o score dela também ele é bom, fica verde, e nosso modelo entende que é a melhor empresa nesse momento para você aportar. Veja que nós temos diversos setores, inclusive setores cíclicos como a CSN, que nesse momento está na segunda colocação. O dividendo dela tem um pouco mais de volatilidade, porém como ela está extremamente descontada, o yield num ciclo de 5 anos ele acaba sendo alto, 17% em média, por isso ela acaba subindo no ranking. Mas se você é mais conservador, você pode filtrar somente as empresas que têm células verdes. Então, nesse caso, a CSN já sairia fora da lista. Você foca somente em aportar nas que têm célula verde e não amarela, muito menos nas vermelhas. Ou ainda você pode filtrar também somente empresas do setor bancário. Essa tabela permite filtros. Então, por exemplo, vamos colocar somente os bancões aqui, os 4 grandes bancos, para ver como que eles se situam dentro do ranking nesse momento. E aqui nós temos Bradesco na 6ª colocação, Banco do Brasil na 14ª, depois mais atrás tem o Itaú e o Santander. E com esse filtro você também pode, se quiser, colocar todas as empresas da sua carteira, vai adicionando elas. Assim você consegue ter um mapa da sua carteira, onde nós vamos apontar quais são as empresas que estão oferecendo a melhor oportunidade para você aportar no ponto de vista de dividendos. Na sequência, nós temos o menu dividendos, onde nós trazemos primeiramente a agenda de dividendos dos próximos dias, que é a data de corte. Então, para quem ainda não se posicionou, além do nome da empresa, nós trazemos o tipo, se ele é um dividendo ou se é um juro sobre capital ou alguma bonificação, a data que você deve possuir a ação para ter direito a esse provento, a data de pagamento, o valor. Geralmente tem vários dígitos depois do centavo, mas é assim mesmo que as empresas anunciam.
Nós sempre informamos o preço atual da ação e o percentual de yield desse valor em relação ao preço atual. Além disso, alguns outros indicadores de valuation para você entender se a empresa está oferecendo um desconto ou não, como lucro por ação, PL, EV/EBITDA, preço sobre o valor patrimonial. Além disso, também trazemos o dividend yield médio dos últimos 12 meses, dos últimos 3 anos e dos 5 anos. No final, a classificação no ranking de dividendos, que eu já mostrei no menu anterior, que também vem aqui embaixo nessa mesma tela, onde você também consegue analisar dentro desse menu. E mais abaixo trazemos a análise anualizada de dividendos por empresa. É um gráfico bem legal, onde nós temos os dividendos anualizados. No scanner da Bolsa, os valores já são líquidos de juros sobre capital. Nós já descontamos o 15% de imposto de renda. Então, esse valor é o que de fato entra no seu bolso. Trazemos os valores anualizados e também o lucro por ação. É uma maneira muito legal de entender o quanto que a empresa distribui para o acionista, que é o tal do payout. Então, por exemplo, no Banco ABC, em 2024, ele deu um lucro por ação de R$ 3,96. Desse valor, R$ 1,40 foi distribuído para o acionista, o que representa um payout de 35%. Além disso, nós também trazemos aqui no topo a tabela do preço teto e margem de segurança pelo Décio Bazin. Para quem não conhece, o Décio Bazin foi um grande investidor brasileiro, já faleceu faz bastante tempo e publicou aquele livro Faça Fortuna com Ações. E ele tem uma regra de bolso que é muito simples, que ele diz que devemos investir em empresas que pagam um dividend yield mínimo de 6% ao ano. E essa tabela analisa esse dividendo sobre uma ótica dos últimos 12 meses, 3 anos e 5 anos, pegando a média e calculando o seu yield. Baseado nisso, nós sabemos se a empresa está cumprindo esse requisito de 6% do Décio Bazin. Próximo item, consulta por empresa. Aqui você consegue todas as informações das empresas que nós monitoramos, que são mais de 200. Começamos listando os principais múltiplos da empresa no momento, como o PL, Earnings Yield, o Dividend Yield do último ano, preço sobre o valor patrimonial, retorno sobre o seu patrimônio, enfim, diversos múltiplos. Mais abaixo, performance e rankings. Nós trazemos a cotação atual, a posição dela em relação aos últimos 12 meses, em relação à sua máxima e à sua mínima. Se a empresa está na sua mínima dos últimos 12 meses, aqui vai estar 0%, e se ela estiver na máxima, vai estar 100%. Então a Taesa, nesse momento, a 33%, está mais próximo da mínima do que da sua máxima. O preço justo de Graham nós calculamos e trazemos aqui, junto com a margem de segurança, que é a diferença entre o preço justo e a cotação atual. Então a Taesa, nesse momento, oferecendo 42% de margem de segurança. O ranking de Earnings Yield, que eu mostrei antes nesse item Rankings, mostra aqui também, assim como o ranking de dividendos e o ranking da Magic Fórmula do Joe Greenblatt. Então são informações bem rápidas para você bater o olho aqui e já olhar e entender como que está a empresa em relação às outras, né, sob a forma de rankings, analisando de diversas óticas. Depois nós temos esse gráfico, que você clica bem aqui do ladinho do ticker para ficar em tela cheia, que é a melhor maneira de analisar. Quando ele abre por padrão, vem a cotação da empresa num gráfico de linha normal e nós já colocamos o Descontex, que eu já mostrei antes, sinalizando todas as vezes que ele deu entrada. Aqui vemos claramente que deu os sinais nesses momentos mais de queda do ativo. E todos esses itens podem ser ligados e desligados bastando clicar no gráfico. Nós também trazemos a cotação não ajustada, que vai ser sempre uma cotação que vai estar aparecendo em cima da original. A cotação não ajustada não considera os descontos dos dividendos a cada datacom que é anunciada. Ela é o preço de tela lá da época e ela é muito útil para certos tipos de análises. Quando a gente analisa, por exemplo, quer comparar o histórico do valor patrimonial da ação, a gente considera em relação à cotação não ajustada. Se você quiser entender um pouco mais sobre a diferença dessas duas cotações, aqui no canto da tela vou deixar um link para um vídeo que eu fiz especialmente explicando essas duas cotações, qual a diferença, quando utilizar uma e quando utilizar outra.
E com a cotação não ajustada, conseguimos fazer certas comparações como essa aqui, colocando o valor patrimonial por ação em relação ao preço da ação. E a gente vê que a Taesa sempre negociou acima do seu valor patrimonial. Outra também é o preço justo de Graham. Nós temos o histórico desse indicador nos últimos 10 anos, assim a gente consegue comparar com o preço da ação e identificar certos comportamentos, como esse, por exemplo, onde em 2023 a empresa chegou a negociar acima do seu preço justo, ou seja, ela ficou cara, né, a princípio nesse momento, assim como foi aqui em 2017. E temos mais outros indicadores também. Esse é o PL igual a 10, que é bem legal, que é o preço teórico da empresa se ela estivesse negociando a 10 vezes o seu lucro. E também conseguimos ver o histórico de outros indicadores, como por exemplo o ROI, conseguimos trazer aqui, que ele já está numa escala percentual, o Earnings Yield também numa escala percentual. Trazemos o histórico do PL, é bem legal também, para a gente entender até onde o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa, assim como no seu valor patrimonial também, o PVP. Trazemos lucro por ação, proventos pagos e o payout. E o próximo recurso é exclusivo do Scanner da Bolsa, ele é a piscina de dividendos. Ele nos mostra qual é o preço teto para dividendos de 6%, que é essa linha superior, 8% a linha intermediária e 10% que é a linha inferior. Então, quanto mais dentro da água estiver o preço da ação, mais dividendo a empresa vai estar entregando se você fizer um aporte nesse momento. E nós trazemos uma análise sobre a ótica dos últimos 12 meses, depois também dos últimos 3 anos, que é uma média dos dividendos recebidos, e dos 5 anos. Veja que nos 5 anos a linha já é bem mais suave, e empresas que já têm histórico longo, como a Taesa, é sempre importante olhar a de 5 anos. Eu sempre recomendo utilizar piscina de 5 anos, exceto quando é uma empresa mais nova, por exemplo, Caixa Seguridade, que ela não tem um histórico ainda de 5 anos, então você tem que acabar utilizando uma janela mais curta. E o que a gente gosta de ver é a piscina subindo, essas linhas cada vez mais, chegando a patamares mais altos. Isso indica que a empresa vem pagando cada vez mais dividendos, então é uma ótima opção para investir pensando numa carteira geradora de renda passiva, para você que investe pensando em dividendos. Nós gostamos de ver piscinas que elas vão subindo cada vez mais, e a Taesa vem com o preço cada vez afundando mais dentro dela, agora atingindo essa parte mais profunda, ou seja, para quem entrar agora tem um dividendo projetado de mais de 10% sob essa ótica dos últimos 5 anos. Se você quiser saber mais sobre a piscina, aqui no canto do vídeo também mais um link para outro vídeo que eu fiz, que eu falo especificamente da piscina e analiso e explico ela com mais detalhes. Voltando na página do ativo, nós temos mais informações, o mesmo gráfico de dividendos que eu já mostrei antes, com os dividendos anualizados, com a opção de colocar o lucro por ação em comparação ao dividendo, assim a gente consegue ver o payout, a tabela do Décio Bazin para ver se ela atende ao requisito mínimo de 6% ao ano, e mais abaixo nós trazemos também o mapa de calor de proventos, onde mostra o histórico de proventos pagos nos últimos 10 anos. Assim nós conseguimos ter uma previsibilidade no recebimento de proventos e identificar padrões, como nesse caso da Taesa, ela tem o padrão de pagar em janeiro, maio, agosto e novembro. Mais abaixo trazemos informações da DRE, que é o resultado bruto, EBIT e o lucro ou prejuízo líquido do período. Aqui também podemos mostrar somente o item que nós queremos. Temos a opção de mostrar o resultado trimestral ou janela de 4 trimestres acumulados, que é um ano que vai sendo atualizado a cada novo trimestre, ou o resultado anual propriamente dito dos anos que já estão fechados. Mais abaixo trazemos o balanço patrimonial, patrimônio líquido, ativos e passivos. Eu gosto de olhar o patrimônio líquido. Gosto de ver empresas que o patrimônio vem crescendo cada vez mais. Aqui a Taesa, né, se estabilizou nessa faixa na casa dos 6 a 7 bilhões. Também uma maneira bem legal e prática de analisar a evolução patrimonial de uma empresa. Mais abaixo nós temos o endividamento, também trago alguns aspectos. Aqui vemos que a empresa tem uma dívida de longo prazo
bem elevada, né? Inclusive até maior do que o patrimônio líquido. Como podemos reconfirmar isso na dívida líquida em relação ao EBIT, né? Uma empresa bem endividada não significa que ela é uma empresa que está com problemas financeiros. A Taesa é uma empresa que precisa investir muito ao longo prazo e por isso ela faz bastante projetos novos, mas são dívidas planejadas que vão sendo pagas com as receitas que ela vai tendo ao longo do tempo. Próximo item, raio-x dos ativos. Aqui nós trazemos uma tabela com todas as mais de 200 empresas que nós monitoramos, com todos os dados que nós analisamos, como a cotação mínima e máxima dos últimos 12 meses, trazemos o índice de força relativa da análise técnica, ranking dos dividendos, várias análises, né, sobre os últimos 12 meses, 3 anos, 5 anos, preço teto, margem de segurança de dividendo, vários indicadores como o PL, Earnings Yield, todos aqueles que eu mostrei na página de consulta por empresa estão aqui, margem EBIT da dívida, ranking da fórmula de Graham, preço justo, ranking da Magic Fórmula e o ranking do Earnings Yield, uma tabela que é atualizada diariamente também. Aqui você pode clicar na coluna, por exemplo, quero descobrir qual é a empresa que está com maior dividend yield nos últimos 12 meses. Você consegue ordenar e descobrir por aqui. E também outro recurso bem legal é fazer download. Você pode baixar isso numa planilha e com essa planilha você fazer análise e filtros mais avançados. Próximo item, Scanner Lab. Esse aqui é para o pessoal mais viciado em contabilidade e quer esmiuçar as empresas e analisar. Aqui é um gráfico onde você pode pegar e cruzar qualquer duas contas de uma empresa. Então você pode entrar aqui tanto na DRE, quanto no demonstrativo do fluxo de caixa, quanto nos balanços e fazer comparações, por exemplo, receita de venda de bens e serviços em relação ao, o caixa gerado nas operações, né? Então você pode identificar alguma anomalia, alguma coisa que está te deixando com a pulga atrás da orelha em alguma empresa. Você pode identificar alguns padrões nesses gráficos que talvez vai ajudar você a encontrar o que você está procurando. No próximo item, DRE, DFC e balanços, aqui nós trazemos os documentos. Então, se você quer olhar um documento antigo, por exemplo, eu quero pegar a Ambev, eu quero olhar o demonstrativo do fluxo de caixa anual de 2018. Nós temos aqui esse documento, o histórico de 10 anos, e aqui está ele. Você consegue examinar e analisar e encontrar o que você está procurando. Próximo item, análise técnica, agora entrando numa outra área da nossa plataforma, onde nós trazemos primeiramente a performance dos índices setoriais da B3, aqui nesse gráfico desde o início do ano, mas nós podemos ver também dos últimos 12 meses. E clicando na legenda você consegue selecionar somente os itens que você quer ver. Uma forma bem objetiva de monitorar a performance setorial da nossa bolsa. Depois nós temos esse gráfico que eu gosto bastante, que é de novas mínimas e novas máximas. Como a bolsa está eufórica agora, nós temos vários papéis renovando as suas máximas de 30 dias. Nós listamos todos eles, as máximas dos seus últimos 90 dias, de 6 meses e de 12. Quando a bolsa está otimista, esse lado está cheio de empresa. Quando a bolsa fica muito pessimista, os nomes vêm para esse lado, onde eles renovam as suas mínimas. E dá para ver bastante nesse gráfico de distribuição, quando está tudo pessimista, nós temos um amontoado de empresas mais aqui na esquerda, e quando está bem otimista, mais na direita. Essa é a quantidade de ações nessa escala de 0 a 100, onde 0 é a mínima do último ano e 100 é a máxima. Muito legal ficar acompanhando esse gráfico, entrar aqui pelo menos uma vez por semana, ou quando o Market Breath está sinalizando extrema euforia ou extremo pessimismo. Vocês vão ver que legal que é, como isso aqui tem uma relação direta com o humor do mercado. E mais abaixo, top altas e baixas do dia, top altas e baixas da semana, do mês e do ano, mais para fins de informação. Próximo item é o screener gráfico. Aqui é para quem gosta de análise técnica. Começamos com o rastreador de suporte e resistência. Diariamente monitoramos todas essas mais de 200 empresas
e apontamos aquelas que estão nesse momento com o preço próximo de uma região de suporte ou resistência. E trazemos de uma forma bem didática também aqui no gráfico, mostrando com média móvel de 20 e 200 períodos, além de todos os níveis de suporte e resistência identificados. Mais abaixo nós temos o screener gráfico com alguns setups como os do Larry Williams de 9.1, 9.2 assim por diante, onde ao clicar em cada um deles mostra um mini gráfico com o setup. Nesse caso a Tecnos armando um setup 9.1 de compra. Nós identificamos o stop loss e o preço de gatilho de entrada. Temos monitoramento no gráfico diário e semanal, assim como você pode ver as operações de compra e também operações de venda. Brasil Macro, trazemos algumas informações do Banco Central, também é sempre legal ficar de olho no que está acontecendo na economia. A taxa Selic, a sua variação, dólar, o IPCA acumulado dos últimos 12 meses, taxa de desemprego. E por fim, mercados internacionais, onde trazemos o mapa do mundo com a variação das principais bolsas. Você pode dar um zoom, por exemplo, na Europa para conseguir identificar melhor e passar o mouse por cima de todos os países. Mais abaixo também trazemos taxa de juros dos países do G20 para você também ficar ligado como que anda as políticas monetárias de cada um dos países. Isso aqui ajuda bastante para você que estuda mais macroeconomia para entender como que está o fluxo de dinheiro entre os países. Então é isso, pessoal. Esse é o Scanner Pro. Se você ainda não conhece, convido a testar a ferramenta. Você pode testar por 7 dias sem compromisso. Link está na descrição e nos comentários desse vídeo. E também não se esqueçam de dar um like e se inscrever no nosso canal para ficar ligado sempre que nós postarmos novos vídeos de análises de ações da B3. Muito obrigado, um abraço e até mais.